Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Relatos da Meia-Noite e desde já, quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Sou grato a cada um de vocês. O relato de hoje não é apenas uma história de terror, é uma janela para o lado mais sombrio da alma humana. Por trás das portas trancadas, longe dos olhos curiosos, existem segredos que jamais deveriam ser desvendados. Lá, onde o silêncio grita e o medo toma forma, a violência doméstica não é apenas uma ameaça. É uma presença constante, uma sombra que consome tudo ao redor. Esta não é uma história de monstros comuns. Não há fantasmas ou criaturas sobrenaturais, mas o horror é real. Ele vive no olhar assustado de quem não tem para onde fugir, nos gritos abafados que ninguém ouviu, ou talvez escolheu ignorar. Hoje, vamos mergulhar na vida de uma mulher que viveu aprisionada pelo terror dentro de sua própria casa. A cada minuto, a cada segundo, o medo crescia, até que, um dia, ela decidiu que tudo acabaria, de uma forma ou de outra. Mas a vingança, como dizem, tem um preço. E a escuridão que envolveu sua vida pode ter se tornado algo muito pior do que ela imaginava. Prepare-se, pois o relato de hoje vai levar você para o lado mais sombrio do medo. Acompanhe, se tiver coragem, o que acontece quando o horror se transforma e volta para assombrar. Não sei se alguém realmente vai ler essa história. Também não sei se vou ser julgado, mas chegou o momento que preciso tirá-la do peito, como um veneno que precisa ser drenado. Foi há alguns anos, mas cada momento ainda vive em mim, cada grito, cada golpe. Não tive outra escolha para tomar essa decisão, para finalmente ser livre. Tudo começou com amor, ou pelo menos foi isso que eu pensei que era o amor. Casei jovem demais, com um homem que me prometeu o mundo inteiro. Era encantador, bonito, e parecia amar-me com uma intensidade que me fazia sentir a pessoa mais especial da face da terra. Mas aquele homem que um dia pensei que me faria feliz, com o passar do tempo, tornou-se um ogre desprezível. O encanto desapareceu, e em vez disso veio uma escuridão que não demorou a devorar-nos aos dois. No início foram apenas palavras ofensivas, palavras que eu podia ignorar ou justificar. Estava cansado, dizia ele. Ele só teve um dia ruim. Mas essas palavras cresceram e se transformaram em insultos. Talvez seja porque nunca pude dar-lhe os filhos que tanto desejava. E sempre me dizia: "Estás seca por dentro, nem para a mãe serviste, maldita inútil." Depois, continuaram os empurrões. E finalmente chegaram os golpes. Era como se o homem que eu tinha amado tivesse sido substituído por uma fera. E aos poucos fui esquecendo como era ser feliz, até que o medo se tornou meu dia a dia, tão constante na minha vida. As noites ficaram longas. Muitas vezes chegava em casa completamente bêbado, tropeçando, cambaleando, com os olhos cheios de raiva e as mãos prontas para descarregar em mim. Não importava se eu estava calada ou se tentava defender-me. Sempre arranjava uma desculpa para me humilhar, para me lembrar que eu não era ninguém e que minha vida dependia dele. Os abusos tornaram-se pior. Perdi toda a dignidade, toda a esperança. Olhei no espelho depois que ele acabou de me bater e vi uma mulher fraca. Eu não tinha forças nem para chorar. Só restava em mim uma estranha calma, que me permitiu tomar uma grande decisão. Passaram dias que eu tentei lidar com minha vida, quase como se estivesse em modo automático. Levantava-me, mexia-me, fazia os trabalhos de casa, e tudo enquanto a voz e os golpes ainda estavam lá. Mas lá no fundo eu sabia que isto acabaria muito em breve, e que ele, na sua cegueira, não percebia que o fim estava chegando. A noite estava chegando e ele vinha completamente bêbado. Caiu no sofá e adormeceu, ressonando com a boca aberta. Isso me dava um nojo profundo. Eu sabia que esse era o momento perfeito. Andei para a cozinha devagar, peguei na maior e mais afiada faca que eu pude encontrar e voltei lentamente até onde ele estava dormindo. Minha mão nem sequer tremeu. Todos aqueles anos de dor e humilhação tinham me fortalecido. Aproximei-me e, sem pensar mais, a faca afundou-se em sua carne. Ele não gritou, seu corpo mal reagiu, e eu senti cada movimento da lâmina, cada corte. Desprendia um pedaço de mim, que ele tinha destruído. O sangue morno corria manchando o sofá, e minhas mãos completamente. O lugar foi invadido por esse cheiro metálico e extravagante. Não posso dizer quanto tempo passou,
Mas quando terminei, não senti nenhum remorso. Olhei para a bagunça diante de mim e, longe de me sentir culpado, pelo contrário, senti um grande alívio, aquele que não sentia há muito tempo. Agora vinha a parte difícil, me livrar de tudo. O medo de ser descoberto misturava-se com adrenalina, mas eu sabia que não podia falhar. Peguei em cada parte do corpo dele e levei-o para a cozinha. O cheiro a sangue permeava todo o lugar. Eu não sentia náuseas, mas se alguém chegasse eu poderia sentir e estaria em sérios problemas. Então eu optei por acender algumas velas perfumadas para que o cheiro fosse projetado um pouco. Mais tarde eu limpava o lugar todo. Coloquei o forno para aquecer e enquanto os minutos passavam, minha mente se desligava, quase como se fosse uma tarefa de rotina, enquanto esfolava a carne dos ossos que, por sinal, eu tomo a noite toda e na manhã seguinte, já que esse bastardo era um maldito obeso. E enquanto eu fazia isso, decidi colocar seus ossos e partes que não precisava em um saco grande de lixo como era a sua cabeça, as suas mãos e pés, e para não falar do seu pequeno pênis, para mais tarde enterrá-los no meu quintal. E com as abundantes plantas que eu tinha, ninguém veria ou suspeitaria. Cada pedaço eu cozinhei com calma, e principalmente com muita paciência. Então chamei meus 2 lindos cachorros, aqueles mesmos que ele tinha maltratado tantas vezes, e se eu os defendesse, éramos nós 3 ao mesmo tempo levando golpe, após golpe daquele miserável. Eles se aproximaram mexendo a cauda, me olhando com uma alegria que me fez sorrir. Dei-lhes cada pedaço dele aos cães, e eles comeram sem hesitar. Não sei se eles entendiam o que estava acontecendo, mas eu não queria saber. Fui rapidamente limpar. Todo o lugar usei de tudo para que parecesse o mais limpo possível. Ninguém pensaria que uma mulher fraca como eu teria feito tal atrocidade. Seus restos mortais foram enterrados como eu tinha dito no começo. Suas roupas entreguei a um vagabundo que passava pelo lugar. Apesar de lhe ser muito grande, não se importou comigo e levou-a. E o que sobrou da sua carne a temperei o máximo que pude. E dei-a aos animais que habitam na floresta. E alguns cachorrinhos da rua que, ao mover sua cauda, me agradeceu por tal gesto. Finalmente meu tormento acabou nessa noite na minha cozinha. O homem que um dia me destruiu, desaparecia para sempre da minha vida. Nos dias seguintes, quando a família e os amigos começaram a perguntar por ele, inventei a história perfeita. Disse-lhes que ele tinha saído de casa, que tinha decidido ir embora com outra mulher que pudesse dar-lhe os filhos que eu não posso dar-lhe. E eu finalmente estava tentando construir minha vida. Ninguém duvidou. Talvez fosse porque todos sabiam que tipo de homem ele era. Não houve perguntas nem suspeitas. Os dias tornaram-se semanas, e as semanas, meses. E a minha vida começou a voltar ao normal. Voltava a rir, a sair para a rua sem sentir medo, a viver sem a constante sensação de ameaça. O medo tinha desaparecido com o tempo. Até a memória daquela noite começou a desaparecer. Às vezes, quando alguém me perguntava sobre ele, eu apenas sorria e dizia que não sabia nada, que talvez tivesse encontrado uma vida melhor. E eles sempre acreditaram em mim. Arranjei um emprego estável como empregada numa boa casa. Ganhei o suficiente para viver sem preocupações, feliz com meus filhotes, que me acompanharam por longos anos me dando companhia e carinho incondicional. Vi-os crescerem e chegarem à vida adulta, e um por um, com o passar do tempo, eles foram embora, deixando-me completamente sozinha. Apesar das suas ausências, minha vida seguiu em frente, e nas minhas memórias apareciam eles me dando forças para continuar. Os anos passaram e eu tinha me tornado uma mulher tranquila, alguém que tinha merecido o direito de viver em paz. Mas a vida, como sempre, encontra maneiras de ajustar contas. Comecei a sentir um desconforto no abdômen. Primeiro pensei que fosse uma simples infecção passageira, algo sem importância. Mas a dor se intensificou e cada dia se tornou insuportável. E logo percebi que algo estava muito errado comigo. Os médicos disseram-me que era uma infecção que tinha avançado demais, e que meu corpo não respondia, e que era tarde demais para fazer um tratamento para curar aquilo que me afligia, pois negligenciei minha saúde e nunca pisei em um quarto de hospital. As noites voltaram a ser longas e dolorosas, mas desta vez, a dor não era a das pancadas, mas sim uma que vinha de dentro, como se algo estivesse me corroendo pouco a pouco. Nesta noite, enquanto a dor me invadia novamente, pensei nele, e como tinha sido fácil me livrar daquele monstro, e como no final, tinha encontrado a paz que tanto merecia. Não me arrependo de nada, e mesmo sabendo que meu final será amargo, sei que fiz o que tinha que ser feito.
E se alguém alguma vez ouvir essa história, não me julgue porque no meu lugar acho que teria feito o mesmo. Aquela noite estava destinada a acabar com ele. E simplesmente me tornei o que o destino me obrigou a ser. Assim termina mais um relato. Mas será mesmo o fim? Quem pode saber ao certo? Em casos como esses, o horror parece se perpetuar, ecoando nas paredes da própria história. Se você chegou até aqui, é porque foi corajoso o bastante para encarar o lado mais sombrio do ser humano. E se quer continuar explorando esses mistérios da meia-noite, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Assim, você estará sempre preparado para o próximo relato, onde quer que esteja, e onde quer que os espíritos possam estar. Deixe também seu comentário. Qual foi o momento mais aterrorizante para você? E quem sabe, talvez você tenha uma história que queira compartilhar. Histórias de terror nunca são suficientes para os que buscam o desconhecido. Obrigado por assistir e até a próxima história de arrepiar.